Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria! Programa ABC do Espiritismo entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. Que alegria pela sua audiência, que alegria podermos estar mais um dia falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. André, qual é a temática que nós escolhemos para o nosso telespectador para o dia de hoje? Hoje nós vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia. Mas antes, nós vamos deixar aqui o nosso meio de comunicação para que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, possa interagir conosco. Pode ser pelo WhatsApp, 19 997 782794, como também pode ser pelo Instagram. Você pode conhecer o Sérgio através do @sergio.vilar.37 ou através do meu, @AndréLuizCVilar, como você está tendo a oportunidade de ver na sua telinha. Por ali você pode se comunicar conosco, pode mandar sua mensagem, pode mandar a sua sugestão, pode mandar a sua dúvida, pode mandar a sua pergunta e nós, com muito carinho, com muito amor, estaremos respondendo. O tema de hoje, como toda a obra de Allan Kardec, é um tema palpitante e atual, melancolia. É uma mensagem ditada pelo espírito de François de Geneve em Bordeaux, quando ele nos diz: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar, e vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. É interessante, quando nós estudamos, e o André vai falar um pouquinho sobre isso, do canal do YouTube, a segunda obra de André Luiz, que é a obra Os Mensageiros, nós vamos perceber que André Luiz descreve um dia, quando ele faz uma visita à crosta, vindo de nosso lar, ele percebe que as pessoas andavam na rua, os espíritos, totalmente em algazarras, totalmente em grupos. E ele percebia que os transeuntes andavam sempre de cabeça baixa. E é interessante notarmos isso, porque depois que eu estudei esse capítulo de uma maneira mais aprofundada com o nosso querido André Luiz, eu passei a andar nas ruas reparando a fisionomia das pessoas. Eu gostaria de fazer um convite a você para que também pudesse fazer isso. E nós percebemos que as pessoas estão sempre de cabeça baixa, a fisionomia entristecida ou entristecido, sempre com aquele ar de melancolia, de dor, de sofrimento. Ao nos aproximarmos de um e do outro, perguntamos como vai, e raramente você encontra uma pessoa que diz: está tudo bem, graças a Deus. É verdade que às vezes a gente passa por algumas dificuldades, mas a gente tem que superar. Mas geralmente nós usamos de palavras carregadas de negativismo. E isso traz consequências, logicamente, para o desequilíbrio do nosso estado psíquico e emocional. Então nós precisamos compreender um pouco melhor esse sentido da busca da felicidade, da busca do entendimento, mesmo porque nós temos que entender o que é a felicidade. Quantas pessoas, André, são melancólicas exatamente porque buscam na felicidade os quesitos da matéria. E por não ter um carro melhor, por não ter uma casa melhor, por não conseguir aquelas viagens do sonho, a pessoa acaba entrando em processo de melancolia, aquele processo de tristeza, aquele processo que abate o seu coração. Não é interessante isso, André? É interessante ao mesmo tempo
É oportuno nós também lembrarmos que através de uma melancolia podemos agravar um problema depressivo, podemos agravar um problema de ansiedade, podemos adquirir uma síndrome do pânico, por exemplo. Então nós temos que analisar tudo isso com muita cautela, porque não é a vida do próximo que está em jogo, é a nossa própria vida, a nossa própria felicidade, é o caminho que nós estamos percorrendo. Eu acredito que todos nós estamos compreendendo que a vida nem sempre caminha do modo que nós imaginávamos. A vida não é igual um quebra-cabeça que você coloca as peças e encaixa perfeitamente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós estamos também envolvidos no tempo de Deus. Estamos encarnados, isto é um fato. Temos um corpo físico, temos uma família, temos um trabalho. Se eu ver a vida apenas do ângulo de que me falta isto, me falta aquilo outro, ou eu tenho isto em excesso, a outra pessoa não tem, eu vou fatalmente cair na melancolia. Porque a melancolia ela envolve todos os tipos de pessoas, religiosos e não religiosos, bem-sucedidos e não bem-sucedidos, materialmente falando, com uma boa família, sem uma boa família. Não existe uma pessoa predestinada à melancolia. Todas as pessoas, se não observar os seus pensamentos, a maneira que lidar com as suas dificuldades e os posicionamentos que se faz na vida de modo geral, é um sério candidato a sentir, sim, falta de vontade de viver, a permitir questionamento, será que a vida vale a pena? Tivemos agora no mês de setembro o tal do mês amarelo, que é a prevenção ao suicídio, a campanha da valorização da vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida, a nível mundial. Seja pelas dívidas, seja pela melancolia, seja pela depressão, seja por pensamentos suicidas porque foi traído pela companheira, pelo companheiro. A cada 40 segundos, só nesse curta duração do nosso programa, quantas pessoas mundo afora já não se mataram? É verdade. E a gente percebe também, André, que a melancolia é, sem sombra de dúvida, um dos primeiros itens do depressivo. É interessante, quando nós estudamos aquele capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores às aflições e causas atuais às aflições, o movimento espírita, às vezes, faz até um pouco de confusão, porque a gente ouve muitas pessoas falar, isso é kármico, isso é destino. Não, vamos analisar esse tema com muito cuidado. A melancolia não é um estado que necessariamente nós trazemos do passado. A melancolia é um estado de sofrimento e de tristeza que abate os nossos corações. Então, muitos de nós somos melancólicos em nossa vida porque nós não vemos sentido na vida. Nós estamos apenas tentando ver um lado que é o lado material. E quando nós não somos atendidos nas nossas necessidades, nós passamos a viver uma vida mais contemplativa no sentido, não contemplativo de ficarmos contemplando apenas o tempo todo o alto, mas de podermos ter uma vida contemplativa no sentido de trabalho, de orientação, de entendimento, de que é nós que temos que mudar o rumo da nossa vida a partir do momento em que nós passamos a olhar o mundo de maneira diferente. E aqui ele fala uma frase, nesse contexto que nós lemos, o seguinte: e vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo. Isso acontece com muitos pais vendo seus filhos caindo, por exemplo, na senda terrível das drogas. Isso acontece no campo profissional, neste momento de crise. Tentamos e parece que o negócio não vai para frente. Então, nós não podemos permitir que aquela falta de vontade de viver, aquela apatia, aquelas lutas do cotidiano grite mais alto. Que a vida aqui é um desafio por dia, todos nós sabemos disto. Eu tenho duas maneiras de lidar com a vida.
ou eu passo a ser o que a grande massa é, eu já estou até perdendo aquela vontade de perguntar para as pessoas como está. Porque as pessoas nunca falam assim, ó, tá difícil, mas graças a Deus vai melhorar. É só problema, é corrupção, é desvio, é morte, é que tá ruim, a família tá complicada, o casamento não tá fácil, os filhos são difíceis. Se nós olharmos por esse viés da vida, você tá perdido. Porque os casamentos têm problemas, as famílias têm problemas, não temos o trabalho perfeito. Estamos num país cheio de deficiências. Então eu tenho duas alternativas, ou eu sou o que a maioria das pessoas tá difícil, tá complicado, ou eu falo, vou fazer a minha parte. Graças a Deus eu tenho duas pernas, eu tenho dois olhos que enxergam, eu tenho dois ouvidos que ouvem, eu tenho uma boca que fala. Ninguém repara nisso, a gente repara sempre o que falta, a gente repara sempre o que não dá certo. E o que dá certo? É interessante, né? O doutor Marco Antônio sempre tem dito, não é? Que nós temos o hábito de reclamar daquilo que não temos, mas poucas pessoas têm o hábito de agradecer por aquilo que têm. Um outro ponto também, André, nisso que você está comentando, eu e você até hoje pela manhã, antes de vir para o estúdio, estávamos conversando um pouquinho sobre isso, não é? Quantas pessoas vão para o centro espírita achando que o centro espírita vai resolver todos os nossos problemas? Muitas pessoas se encontram numa casa espírita, encontram-se no estudo, no trabalho, e aquilo passa a ser um lenitivo. Mas a grande maioria das pessoas fazem um tratamento e depois de passarem pelo tratamento numa casa espírita, logicamente vendo que os seus problemas não vão ser solucionados do dia para a noite, porque o espiritismo também não promete isso para ninguém, as pessoas então se afastam, porque as pessoas querem alguém, alguma instituição, alguma religião para resolver os seus problemas. E o Espiritismo traz para nós a solução dos problemas, envolvendo o conhecimento do passado e do presente. E assim fica mais fácil para que cada um de nós possamos projetar as mudanças que têm que ser idealizadas dentro de nós. Exato. Aí nós começamos a fazer um panorama mais preciso de como nós ficamos a nível da consciência, a nível do comportamento, porque tem muitas pessoas que têm medo, o que os espíritos vão fazer comigo do outro lado. Nós temos que ter medo da nossa consciência nos culpar pelo que poderíamos ter feito e não fizemos. A gente tem que respeitar os espíritos que trabalham para o mal, mas não temê-los, respeitá-los. Eles têm força, mas o bem também tem. Agora nós temos que ter medo da nossa consciência. Vamos então encerrar o nosso primeiro bloco, estamos em cima do horário, mas é um tema palpitante, não sai daí não, já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Queridos amigos, retornamos com o programa ABC do Espiritismo. O tema hoje é palpitante. Nós quase que passamos do nosso horário no primeiro bloco. Então, é um assunto que é sugestivo para as nossas discussões, para o nosso entendimento, né, André Luiz? Sem dúvida, é a melancolia. E gostaríamos de convidar a todos para que possam, aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, pelo Facebook ou pelo Instagram, fazer o Evangelho no Lar conosco. O Evangelho é uma das ferramentas que nós temos para tratar com a nossa própria melancolia, trazendo Jesus para o nosso diálogo, trazendo Jesus para o seio de nossa família, trazendo Jesus para as nossas meditações. Então, todos que quiserem participar, é às 18 horas, horário de Brasília, pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e também pode acompanhar pelo Instagram, por um vídeo ao vivo que fazemos pelo Instagram, @André Luiz C. Vilar. Será uma alegria tê-los conosco no Evangelho no Lar. E o nosso querido Sérgio disse no primeiro bloco dos estudos que nós fazemos além do programa ABC do Espiritismo, além do programa Jesus e o Espiritismo, ambos apresentados aqui pela TV Mundo Maior. Você também pode estudar uma série de outros programas que nós temos no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal,
habilite as notificações. Se você estiver neste momento nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam assistir, possam compreender, possam ter acesso ao que você já está tendo. Nós vamos agora ler os 2 últimos parágrafos que compõem esta mensagem para efetuarmos o nosso segundo bloco. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo, agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos juntos aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. É interessante analisarmos por esse viés essa mensagem, ou seja, a continuidade dessa mensagem que já iniciamos no primeiro bloco, porque nós fazemos uma reflexão no dia de hoje, quando ele diz que nós temos uma missão. E quando a gente fala essa palavra missão, parece ser uma palavra um pouco pesada, porque quando a gente fala missão, a gente lembra de Chico Xavier, Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi. Nós lembramos de algumas pessoas que passaram pela Terra ao longo dos séculos e que deixaram a sua marca no trabalho da caridade e no trabalho da conceituação do homem de bem. Dessa maneira, nós vemos hoje a palavra missionários sendo empregado de outra maneira, nas pequenas missões, no compromisso do lar, quando nós reencarnamos para constituir aquele determinado lar com aquelas pessoas que são espíritos afins. Eu digo espíritos afins porque a grande maioria dos lares ainda não é composto, como muitos imaginam, daquela maneira altamente organizada. É apenas um pequeno grupo que tem condições de participar de uma estrutura dessa natureza. A grande maioria está na reencarnação compulsória. Então nós nos unimos por afinidade, por gosto, maneira de pensar, por vícios. E ali nós vamos constituindo e Deus vai permitindo que nós possamos ter filhos, possamos ter um trabalho em conjunto, para o nosso crescimento espiritual. Então nós temos pequenas missões no nosso comportamento, na nossa maneira de agir, procurando ser correto, uma vida ilibada, dentro das questões morais. Procurarmos no nosso trabalho ser companheiro daqueles que estão ao nosso lado, porque geralmente no mundo materialista nós queremos sempre prejudicar o outro, principalmente quem está acima de nós, para pegarmos o lugar dele. Então nós percebemos que essas missões são exatamente pequenas missões que se compõem pelo nosso esforço nessa escola abençoada que se chama Terra, André, para que a gente possa ir corrigindo os defeitos, os erros, as mazelas, os vícios que nós trazemos do nosso passado. Se nós fizermos uma análise muito rápida, a reencarnação é uma bênção. É verdade que, pela vida não caminhar do modo que nós imaginávamos,
geralmente damos mais abertura a lamentarmos o que não temos do que propriamente dito vermos o que Deus nos emprestou. A vida tem se sofisticado muito com a tecnologia, o que de fato não é ruim, mas não podemos esquecer algumas simplicidades que compõem o nosso dia a dia, como por exemplo, o trato com a família, o bom senso no trabalho, o pensar em grupo dentro de um centro espírita. Nós temos visto que na atualidade, ao mesmo tempo que se tem de tudo, não se tem nada. Se tem um bom celular, se tem um bom carro, se tem uma boa casa. Mas esta casa não tem o amor. Esta casa não tem o carinho. Esta casa não tem a reunião dos sentimentos. Tem apenas membros, em que um chamamos de pai, a outra chamamos de mãe, ou a outra chamamos de esposa, o outro chamamos de marido. É reunião de pessoas, atraídos pela sexualidade, pela beleza do corpo, pela lei da afinidade, pela lei da solidão. Para não ficar sozinhos, eu prefiro me sujeitar a determinadas relações, pelos interesses. Juntando com esta pessoa, eu faço uma conta e no final delas eu vou ganhar em tal aspecto. Então hoje nós temos lares compostos por interesses, em que se divide apenas o café da manhã, o almoço, a janta, alguns poucos minutos de diálogo. No trabalho, nós temos visto as separações, cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades. Dentro do centro espírita é o mesmo dilema, é o mesmo problema. Então nós precisamos retomar as origens e compreender que sem o amor, como dizia Pedro, o amor cobre as multidões dos pecados. Então é o amor que vai fazer com que o meu lar se torne um lar ajustado. É o amor que vai fazer com que o meu trabalho seja mais ajustado, que o centro espírita prospere. Então precisamos desta massa, porque do contrário, vamos continuar vivendo socialmente esta ilusão do sorrir por fora, mas do chorar por dentro, porque estamos incompletos e melancólicos. Mas é interessante, André, quando a gente fala do amor, né? Parece que viver o amor é uma coisa tão fácil, né? São palavras que a gente percebe tão colocadas em vão. A gente vê, por exemplo, quando as pessoas começam a namorar, e qual é a expressão das pessoas? Amor daqui, amor dali, amor de colar. Passam uns dias, cadê aquele amor? Não é? O que é a palavra amor? Quando Jesus passou entre nós, ele disse que o amor cobre multidões de pecado. Paulo reafirmou isso em vários momentos das suas epístolas, em vários momentos das suas colocações, da importância do amor. O amor para nós ainda é um amor egóico, egocêntrico. É um amor pela qual nós apenas visualizamos o nosso eu. Eu amo as pessoas enquanto as pessoas estão me atendendo. Quando as pessoas dizem não para mim, aquele amor muitas vezes vira um ódio. Eu tenho dito em algumas palestras, André, que o amor e o ódio é a mesma coisa. E as pessoas ficam me olhando, não é? Porque muitos dizem, não, é o oposto. Na verdade, não é o oposto. O que é o ódio? O ódio é o amor não correspondido. É uma linha muito tênue. Você estar no muro e para um lado é o amor, para o outro é o ódio. E muda-se muito frequentemente, muito embora também por não termos uma compreensão da outra pessoa, imaginamos que a pessoa não nos corresponde porque não gosta de nós. Às vezes ela não nos corresponde do modo que esperamos, porque ela também não tem condições para aquilo naquele momento. Cada um de nós temos limites diferentes uns dos outros. Capacidades, entendimentos, formações a nível familiar, a nível espiritual, a nível moral. O lógico para um não se torna para o outro. E é neste conjunto todo que nós fazemos parte. Por isso que, de fato, o amor e o ódio andam numa linha muito tênue, ao ponto de, em determinado momento, nós não sabemos se amamos ou se odiamos. De tal é a mescla dos sentimentos positivos e negativos.
É verdade, né? Então, a temática de hoje, a melancolia, nós darmos um basta na melancolia. E a única pessoa capaz de fazer isso somos nós, através do quê? Do Evangelho. Ontem eu atendi uma pessoa no atendimento fraterno e era uma pessoa muito simplesinha e ela disse assim, como é que eu faço para sair dessa melancolia, o meu dia todo com maus pensamentos? Eu digo, o Evangelho, ler o Evangelho. Eu digo, qual a sua profissão? Ela disse para mim, eu sou diarista. Eu digo, você tem o Evangelho? Não. E eu lhe dei um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e ela ficou toda contente para ler ao longo do dia. Então a gente percebe que são gestos dessa natureza que vai fazer com que a gente saia do processo de melancolia. São pequenos exemplos que se tornam, no final de uma existência para uma pessoa, uma coisa muito grande. Nós vamos encerrando o nosso programa, ABC do Espiritismo, pela nossa TV Mundo Maior. O nosso agradecimento a você, o nosso telespectador, o nosso beijo carinhoso e até o próximo programa. Um beijo a todos, desejamos muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.